Lucas capítulo 1, verso 28, a segunda parte, diz assim: Salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. Amém? Vamos ler de novo? Salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. Queria que você fechasse seus olhos para que nós pudéssemos orar ao Senhor, para que em nome de Jesus essa palavra possa fazer toda a diferença na sua vida no dia de hoje. Hoje é um dia especial para nós estamos comemorando o Dia das Mães. E todos que estão aqui, talvez sua mãe não está presente nesse lugar aqui, talvez ela está distante, talvez Deus até já levou, mas você está aqui porque você é fruto, você esteve dentro de uma mulher que foi sua mãe e que de certa forma ela criou você, ela deu educação para você. Talvez alguns não tiveram a educação e o amor vindo diretamente da mãe, mas teve sempre uma mulher que esteve próxima, que te criou como se fosse a sua mãe. A mãe do coração não tem nenhuma diferença da mãe aquela que gerou, aquela mãe de sangue. Você com certeza você foi fruto de alguma mulher que te criou e que deu vida para você. E em nome de Jesus, nessa data, nós separamos um texto e vamos falar um pouquinho sobre isso, que vai nos ensinar através daquilo que foi a Maria para nós. Antes de nós entrarmos no mérito desse texto e falar um pouquinho sobre mães, e a experiência de vida da Maria, também é uma experiência de vida para nós homens, não serve simplesmente para as mulheres, mas para nós também homens. Então eu queria que você fechasse seus olhos para que nós pudéssemos orar um pouquinho. Eu sei que às vezes a gente fica meio afoito, meio empolgado, quando vem o louvor ainda a gente agita o nosso coração, mas agora é a hora de nós prepararmos o nosso coração para recebermos da palavra e trazer algo de novo, porque Deus tem algo novo para te entregar hoje. Amém? Você veio aqui, eu tenho certeza, com o coração aberto para receber uma palavra, e eu tenho certeza que em nome de Jesus, se você tiver com sua atenção focada para cá e com o coração aberto, Deus vai te falar algo que vai mudar muita coisa na sua vida nessa noite. Amém? Vamos fechar nossos olhos. Pai querido, nós queremos agradecer a Ti por essa oportunidade de nós estarmos aqui na Tua casa, para que nós possamos, ó Deus, junto com o Senhor, aprender um pouquinho mais de Ti. Nós já Te louvamos, nós já engrandecemos o Teu nome, através dessas pessoas que o Senhor levantou como levitas neste lugar, pessoas que têm pago o preço a Deus para poder se aperfeiçoar, para fazer o melhor, não para os homens, não para as pessoas que estão aqui, mas o melhor para Ti. Que o Senhor possa estar com esse ministério do louvor, sustentando ele a cada dia, e que em nome de Jesus, ó Pai, que eles possam todo instante, quando pisarem aqui na frente, ó Deus, eles possam glorificar e exaltar o Teu nome. Ó Pai querido, e agora nós vamos ouvir um pouquinho daquilo que o Senhor separou para nós nesse dia. O Senhor me incomodou durante toda essa semana para que eu pudesse pensar um pouquinho sobre essa mulher tão especial da Bíblia. Porque hoje é dia das mães, hoje é dia da gente falar um pouquinho sobre maternidade, é um dia especial para nós falarmos um pouquinho das mulheres, ó Deus, e que com certeza vai nos ensinar também nós homens, porque o Senhor me ensinou durante essa semana, a partir do momento que o Senhor me entregou este texto. Da mesma forma, Pai, que o Senhor possa ministrar sobre essas vidas que aqui estão, que o Senhor possa preparar o coração de cada uma como um terreno fértil, para poder receber da Tua palavra. Ó Pai querido, tudo aquilo que não pertence ao Senhor, toda falta de atenção, ó Deus, toda preocupação, agora nós entregamos tudo nas Tuas mãos. Toda a ação do diabo na tentativa de tirar essa palavra do nosso coração, nós repreendemos agora em nome de Jesus. Que possa permanecer neste lugar somente os Teus anjos e a Tua presença santa, ó Pai. Nós glorificamos e exaltamos o Teu nome por o Senhor se fazer presente neste lugar. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Irmãos, eu poderia escolher várias mulheres da Bíblia para que nós pudéssemos falar um pouquinho sobre sua vida e sobre a sua maneira de ser, para trazer algum ensinamento novo para nós, tanto homens como mulheres, nessa data tão especial que é o Dia das Mães. Mas eu escolhi e Deus tocou no meu coração para que nós pudéssemos falar da Maria. Antes de eu entrar na palavra, para a gente poder aprender um pouquinho do pouco que está escrito sobre a vida da Maria,
na palavra de Deus, eu queria abrir um parênteses para que nós possamos quebrar uma muralha enorme que muitas vezes foi construída entre nós e algumas pessoas que julgam nós evangélicos como pessoas que não gostam da Maria, ou que não aceita a Maria como uma pessoa boa, como uma mulher de Deus. Irmãos, em nome de Jesus, eu queria repreender toda a ação do diabo que tem usado essa barreira para trazer distância entre o povo de Deus evangélico e o povo, principalmente o povo católico. Talvez você é católico, você está presente neste lugar, irmão, você é muito bem-vindo, e você vai sair daqui bem diferente com a sua concepção, que talvez foi plantada no seu coração com relação a Maria. Da forma que talvez você ouviu de quando algum evangélico se dirigia a palavra para você, ou quando você via, quando você ligava a televisão, talvez já vinha na sua mente falando assim: não, esse povo ele não gosta de Maria, esse povo, um pastor muitos anos atrás, ele fez uma grande coisa errada que ninguém do povo de Deus, ninguém dos evangélicos aceitou aquela atitude, que era dele chutar uma santa. Acho que todo mundo, as pessoas um pouco mais velhas, elas lembram desse episódio. Foi um pastor na televisão que fez isso. Nós não aceitamos aquilo, porque nós achamos que tem que ser respeitado aquilo que a pessoa acredita, né? Então a gente tem que respeitar a fé do outro. E hoje eu queria falar um pouquinho para vocês dessa mulher maravilhosa, que é a mulher que nos ensina muito, e que ela com certeza hoje ela vai trazer alguns ensinamentos para você. Diferente daquilo que muitas pessoas acham, nós, o povo evangélico, nós aceitamos e não temos palavras para expressar do que foi essa mulher. Essa mulher, ela foi uma mulher planejada por Deus. Ela era humana como eu, era humana como você que está sentado, que está me ouvindo, mas ela foi, segundo a palavra de Deus que nós acabamos de ler, ela foi a bendita entre as mulheres. Ou seja, ela foi a mulher mais agraciada por Deus que pisou nessa terra. Ela foi uma mulher que ela recebeu o maior presente de Deus, que foi de cumprir a missão de Deus, o plano de Deus de salvação, e ela se colocou à disposição de Deus para que fosse cumprido aquilo que Deus queria realizar com a humanidade. Hoje nós estamos aqui louvando e engrandecendo o nome de Deus. Nós estamos aqui com a Bíblia aberta, com a palavra de Deus aberta, porque um dia ela disse sim para Deus. Ela permitiu que os planos de Deus fossem cumpridos através da sua vida. Ela é uma mulher que nós temos muito a admirar ela como mulher, e também muito a admirar ela como mãe. A única diferença é que nós não encontramos na palavra de Deus subsídio para poder aceitar qualquer divindade da parte dela. Ela foi uma mulher usada por Deus, mas ela era de carne e osso como qualquer um de nós. Ela é a mulher mais agraciada, mais abençoada que pisou nessa terra, mas ela era mulher de carne e osso como qualquer um de nós. Mas ela foi uma mulher diferente. Eu tenho certeza que quando nós chegarmos no céu, ela vai ter uma moradia especial para ela, porque ela foi uma mulher obediente, ela foi uma mulher de fé, ela foi uma mulher que ela venceu todos os preconceitos da época e aceitou ser usada por Deus, que muitas vezes nós temos esse desafio na nossa frente e nós não permitimos que Deus cumpra em nós. Nós temos missão que Deus entregou nas nossas mãos, tem coisas que Deus entregou na sua mão, e muitas vezes nós temos virado as costas para Deus, e não permitimos que Deus cumpra a sua missão através de nós. Ela disse sim, ela foi uma mulher obediente a Deus. E nós vamos aprender um pouquinho, antes de nós entrarmos como ela mulher, como ela mãe, eu queria falar um pouquinho dela, do exemplo que ela nos é hoje como mulher. Não ache, irmão, que Deus estava lá no céu, ele conversando com o Espírito Santo lá, e de repente eles olharam para a terra e apontaram o dedo e falaram assim: ó, vou fechar os olhos, e para onde eu apontar o dedo, e para que mulher que meu dedo for apontado, essa mulher vai ser a mulher que Jesus vai vir para a terra, e vai ser cumprido a nossa missão. Não foi assim. Ele não fechou os olhos e falou: essa é aquela mulher. Deu em quem? Deu em Maria, então é ela que vai ser. Ela foi escolhida por Deus. Ela foi escolhida porque ela colocou em prática, desde o dia que ela nasceu,
até quando ela estava na idade em que ela foi escolhida para Deus para ser cumprida, de repente, naquele momento, a missão dela ser mãe de Jesus, ela colocou em prática as coisas boas na vida dela. Ela disse sim, ela fez com dignidade, ela cumpriu com dignidade um presente que Deus entrega para cada um de nós, e muitas vezes nós jogamos no lixo, que é o livre-arbítrio. Ela, assim como qualquer um de nós, ela tinha condição de escolher as coisas que ela queria para a vida dela, de acertar, de errar, de seguir para a direita, seguir para a esquerda, de colocar em prática algumas coisas, de não colocar outras coisas em práticas porque não convém. Ela chegou e bateu na porta dela todas as oportunidades da vida, assim como bate nas nossas portas todos os dias. Mas ela foi uma mulher exemplar. Ela cuidou desse presente que Deus deu para ela, de livre-arbítrio, de escolher, ela fazer a escolha certa, escolhas certas, não é só uma escolha, escolhas certas para a vida dela. Muitas vezes todo mundo aqui tem essa mesma propriedade, você faz o que você quer fazer. Ninguém é robô de Deus, ninguém que está aqui é robô de Deus, e Deus está com controle de remoto dizendo o que você tem que fazer. Se você tem que seguir para a direita, para a esquerda, andar para frente ou para trás. Pelo contrário, você tem toda a propriedade, você pode todas as coisas. Depende de você, de se cumprir ou não aquilo que Deus sonhou para a sua vida. Amém? Ela pegou, fez da melhor forma. E Deus, olhando essa mulher lá de cima, ela escolheu ela pelas propriedades que ela tinha, que ela foi cultivando durante quando ela era ainda criança, depois quando ela era uma adolescente, depois quando ela se tornou jovem. Ela não se desviou em nenhum momento dos caminhos do Senhor, ela ficou firme em aprender a palavra de Deus, ela ficou firme em poder crescer em Deus, em colocar em prática tudo aquilo que ela foi aprendendo, talvez dos seus pais, talvez de pessoas que estavam perto dela, foi ensinando ela, e ela foi dizendo sim, e ela foi colocando em prática, ela foi vivendo a verdadeira lei de Deus para a sua vida. Ela foi escolhida por isso. E eu queria aqui falar algumas coisas referente a tudo aquilo que ela foi, para que nós possamos entender aquilo que nós precisamos ser. Talvez algumas coisas que eu vou falar aqui, irmão, você não tem cumprido. Talvez tem coisas que você precisa mudar nessa noite. Talvez que você tem coisas que você tem que transformar dentro da sua cabeça, algum comportamento que você tem vivido, que é fora daquilo que Maria foi. Porque Deus tem algo, tem uma missão para ser realizado também na sua vida. Deus tem coisas para entregar para você, que muitas vezes ainda não foi entregue, porque Ele está aguardando você colocar em prática o teu livre-arbítrio, e você parar de olhar para as coisas do mundo e começar a olhar para Ele. Tem coisas em você não é fruto do acaso, nenhum que está aqui é fruto do acaso. Esses dias eu ouvi uma palavra e um pastor disse assim, que cada um de nós somos vitoriosos já quando nós nascemos. Sabe por que nós somos vitoriosos já quando nós nascemos? Porque quando teu pai e tua mãe, eles tiveram relação para produzir você, para que você pudesse ser gerado, você teve uma competição com mais ou menos 200 a 600 bilhões de espermatozoides. Você venceu uma corrida de 200 a 600, não pessoas, mas seres que estavam tentando vir na sua frente para que ele pudesse vir ao mundo. E você ganhou essa corrida, irmão. Você já nasce vitorioso. E Deus tem algo para entregar na sua vida, Deus tem algo para cumprir na sua vida, porque você não veio aqui simplesmente para nascer, simplesmente para ganhar dinheiro, simplesmente para ter filhos, para casar e ter filhos e trabalhar, e chegar no final da sua vida, alguém cuidar de você, e depois você vir a falecer. Não é simplesmente esse propósito, Deus tem algo para você. Além de você conseguir, durante esse tempo, você abrir seu coração para aceitar o Senhor Jesus como o único Senhor e Salvador, que é a única forma para nós vivermos a nossa eternidade com Ele, também existe uma missão que Deus quer entregar nas tuas mãos. Existe algo que Deus está preparado para entregar para você. Para Maria, entregou quando ela ainda era nova, quando ela nem tinha casado ainda. Deus entregou para ela, declarado qual era a sua missão.
Talvez você ainda não recebeu qual é a missão que você precisa exercer nessa terra. Talvez você está aqui, irmão, e você está sem saber o porquê das coisas, porque as coisas têm acontecido de tal forma na sua vida. Esses dias eu conversei com um menino, eu disse isso para ele, e é verdade. Você nunca vai ser feliz, você nunca vai ter a plenitude da felicidade, se você não conseguir encontrar qual é a sua missão e qual é o objetivo de Deus, que seja cumprido na sua vida aqui na terra. Você só vai conseguir ser feliz, você só vai conseguir ser alegre, você só vai conseguir ter a sua vida realizada, você só vai conseguir chegar na plenitude da alegria, da paz e da felicidade, quando você entender qual é a sua missão aqui na terra, qual é os seus objetivos, aquilo que Deus sonhou para você aqui na terra. Ela entendeu, Deus falou claramente, porque o coração dela estava preparado para receber essa missão. Talvez você não tenha recebido, você ainda não sabe qual é a sua missão, porque você ainda não está preparado, irmão. Porque talvez você ainda não abriu seu coração verdadeiramente para Deus. Talvez você ainda está com os olhos focados no mundo terreno e está esquecendo de olhar para o mundo celestial e eterno. Ô Lucas, desliga aí porque tem nenezinho. A gente aguenta um pouquinho o calor. Amém, irmãos? Vamos deixar desligado? Amém? Irmãos, existe um objetivo, existe algo para que você venha ser cumprido aqui na terra. E não importa quantos anos você tem. Talvez você está aqui, você tem 60, tem 70 anos, talvez você tenha 80 anos. Se você ainda não conseguiu entender qual que é o seu objetivo, começa a abrir seu coração nessa noite, irmão, e começa a pedir para que Deus possa mudar a sua vida, para que Ele possa entregar para você qual que é a sua missão, qual que é o objetivo da sua existência, por que que Deus te trouxe, por que Deus colocou você nessa família onde você veio nascer, porque você foi criada por essas pessoas que estão ao seu lado. Existem objetivos e uma missão concreta para que você tenha que cumprir, para que você seja verdadeiramente feliz. Assim foi, e a Maria conseguiu receber isso de Deus, porque ela estava com o coração dela preparado. Existe na Bíblia, escondida no texto, em Lucas, no capítulo 1, a partir do verso que nós lemos, existem algumas coisas ocultas que falam um pouquinho da personalidade de Maria, porque pouco se fala dela na Bíblia. Fala somente do início, quando ela estava, depois Jesus, quando tinha 12 anos, que aconteceu um episódio no templo, e depois fala um pouquinho dela de novo, quando Jesus começa o seu ministério, e depois quando encerra o seu ministério. Mas não fala especificamente dela, porque ela, a missão dela era, o objetivo da existência dela era concreta, era firmado ela em gerar Jesus Cristo de Nazaré, homem, nessa terra, e educá-lo e levá-lo a ter o entendimento daquilo que ele estava sendo preparado, que ele era o Filho de Deus, para que pudesse passar por este mundo, para nos ensinar e para entregar a sua vida em nosso favor. Ela tinha esse objetivo de vida, e ela cumpriu isso muito bem. Se você abrir a sua Bíblia aí, se você deixou aberto, em Lucas capítulo 1, verso 49, está escrito aqui algo que ela tinha de propriedade, que ela tinha muito bem desenvolvido dentro dela e que nós precisamos ter, e muitas vezes nos falta. Diz em Lucas capítulo 1, verso 49, diz assim: porque o poderoso me fez grandes coisas, santo é o seu nome. Uma das características mais fortes e evidentes de Maria é que ela era humilde. Ela era uma pessoa humilde. Irmão, quando nós falamos a palavra humilde, eu tenho certeza que alguns que aqui estão, que talvez nunca me viu falar sobre isso, ou você nunca viu ninguém falar sobre isso, você tem um conceito errado do que significa essa palavra. Muitas vezes nós colocamos a humildade relacionado com a quantidade de bens ou de dinheiro que uma pessoa tem, e não é isso. A humildade bíblica, aquilo que Deus nos ensina, significa que quando nós somos humildes, nós estamos mostrando para Deus
que nós somos dependentes totalmente das suas mãos. Nós somos totalmente dependentes dele. Você é humilde porque você reconhece que você não é nada, e que se não for Deus na sua vida, se não for a mão do Senhor sobre você, você vai voltar para o pó, e você não foi nada, e você não fez nada. Se Ele não colocasse em você o sopro de vida, você não seria nada hoje. E se Ele tirar o sopro de vida em você, porque está na mão dEle de fazer isso, de ter autoridade sobre isso, você vai voltar em 24 horas para a terra, e vai feder, e vai sentir um cheiro. Ninguém vai conseguir suportar ficar do seu lado, porque essa carne que você pensa que você essa carne não vale nada, e ela apodrece, irmão. O que você é, nós não somos. Aprenda isso nessa noite. Nós não somos um corpo que tem um espírito. Nós somos um espírito que tem um corpo. Nós somos um espírito, nós somos a parte espiritual. Esse corpo não tem valor nenhum. E quando nós passarmos aqui deste mundo, isso aqui vai feder, vai cheirar mal, irmão. Porque nós somos o espírito, nós temos que preparar aqui o nosso espírito. E quando nós reconhecemos que nós não somos nada, que nós somos pó, e colocamos a nossa vida inteira nas mãos do Senhor, nós estamos nos tornando uma pessoa humilde, reconhecendo que com a força do nosso braço nós não conseguimos nada. Nós só conseguimos aquilo que Deus permite que seja entregue para nós. Talvez você está aí achando, mas eu tenho isso, eu conquistei isso porque eu trabalhei. Irmão, se não fosse Deus na sua vida, você poderia ter trabalhado e você não tinha nada. Se você tem alguma coisa, porque Deus te presenteou. A Bíblia diz que todas as coisas que estão conosco não são nossas, na verdade Deus emprestou para nós. Não são coisas que nós merecemos, porque a graça de Deus na nossa vida é imerecida. Sabe o que significa graça? É algo que nós temos, mas que nós não merecemos. Nós temos isso porque Deus nos deu de presente, Ele nos concedeu isso, e somos totalmente dependentes dEle. Irmão, você precisa ser humilde, você precisa reconhecer os seus limites, você precisa reconhecer que você erra. Em Provérbios capítulo 16, verso 18, diz assim que a soberba, o orgulho, ele precede, ou seja, ele vem antes da queda. Ou seja, se você está bem em Deus, se você está firme em Deus, uma das primeiras coisas que acontece para brotar no seu coração, para que venha levar você a se afastar da presença de Deus, é a soberba, é o orgulho. É você começar a achar que você não é mais dependente de Deus, e que você sozinho consegue conquistar tudo aquilo que você tem. Quando a soberba vem, irmão, ele destrói você. Que nessa noite você possa entender que você tem que ser uma pessoa humilde, que você tem que entender que tem momentos que você acerta, tem momentos que você erra, tem momentos que as pessoas que estão ao seu lado, elas têm razão do que elas estão falando, e você precisa reconhecer que você está errado, e tem momentos que você está certo, e que você tem que levar a pessoa a entender que ela está errada. Irmão, que em nome de Jesus você possa ser humilde. Eu tenho atendido bastante casais todas as semanas. Um ou outro me liga e dizendo que está com um problema no seu relacionamento. Irmão, eu posso garantir para você que uma das coisas que tem falhado em muitos relacionamentos é a falta de humildade. É da pessoa não reconhecer os seus erros, da pessoa achar que ela é a dona da verdade e que tudo que ela fala e tudo que ela faz é o certo, e que o seu cônjuge, ou a esposa ou o esposo, é errada em 100% das coisas. Irmão, que em nome de Jesus você possa hoje ter um coração humilde, que você possa reconhecer que você erra, que tem momentos que você acerta, mas tem momentos que você erra, tem momentos que as pessoas que estão perto de você têm mais razão do que você naquilo que você está lutando e que você está brigando. Que em nome de Jesus hoje você possa ter um coração humilde, amém? Ela tinha um coração humilde, não simplesmente porque ela tinha pouca posse. Ela era uma família que tinha pouco poder aquisitivo, eles não eram ricos, mas o que prevalecia nela era a verdadeira humildade. Ela realmente era humilde, era uma pessoa que era boa de conversar, que reconhecia os seus defeitos, as suas limitações, e que reconhecia que ela não era nada sem a presença de Deus na vida dela, amém? Outra coisa que eu vejo, que mostra para mim
o quanto essa mulher era uma mulher especial, está lá no verso 50. Lucas capítulo 1, verso 50. Diz assim: a sua misericórdia vai de geração a geração sobre os que o temem. Ou seja, ela tinha conhecimento daquilo que o seu povo vivia, ela tinha o conhecimento da palavra de Deus, e ela sabia que o amor de Deus prevalecia sobre o seu povo de geração em geração passadas. Ela conhecia a Escritura Sagrada, ela conhecia a Bíblia, ela colocou a palavra de Deus como fundamento da sua fé. Ela sabia das coisas que estavam escritas, porque talvez alguém ensinou a ela, mas ela buscou aprender e crescer em Deus através da sua palavra. Ela conhecia a Bíblia. Ela sabia que aquilo que estava acontecendo ao seu redor naquele momento, quando o anjo apareceu para ela, ela sabia que era o cumprimento de uma profecia, de algo que estava escrito na Bíblia, que era o plano de Deus que estava começando a se iniciar, e que Deus havia escolhido ela para que esse plano pudesse ser concluído. Que em nome de Jesus você possa também ter sede de aprender da palavra de Deus. Irmãos, a Bíblia diz assim que nós erramos porque nós não conhecemos as Escrituras e o poder de Deus. Nós falhamos. Nós vivemos uma geração que infelizmente abandonou a palavra de Deus. Irmãos, eu vi essa semana um vídeo na internet de um povo lá, eu acho que era hindu, eu não lembro se era chinês, acho que era chinês, em que chegou uma mala, eles estavam reunidos na igreja, tinha algumas mulheres e alguns homens, e alguém estava filmando, bem amador o filme, e de repente chegou uma mulher e ela começou a falar na língua deles, e quando ela abriu uma mala, estava repleta de Bíblias. Irmãos, vocês não têm noção da alegria que aquelas mulheres ficaram, aqueles homens, quando eles viram que estava dentro daquela mala era a Bíblia Sagrada. Eles amontoaram em cima da mala e cada um pegou sua Bíblia. Tinha uma mulher que ela pegava a Bíblia, ela abriu a Bíblia no meio assim, ela pegava e começava a esfregar no rosto da Bíblia. Ela chorava, irmão, e pegava a Bíblia assim, esfregava no rosto assim, e começava a dizer na língua dela algumas palavras que não tinha tradução. Mas com certeza ela estava glorificando a Deus pela oportunidade de ela ter nas mãos dela a palavra escrita de Deus. E nós, irmãos, a gente tem isso tão facilmente. A palavra de Deus, ela chega tão fácil na nossa vida. Esses dias eu comprei um monte de Bíblia que quando alguém chega na casa e não tem Bíblia, eu distribuo, ou eu conheço alguém que não tem, eu dou. Eu comprei uma caixa, sabe quanto que eu paguei em cada Bíblia? Paguei R$5, irmão. 5. Sabe quanto custa R$5? 2 litros de Coca-Cola. Talvez a gente prefere comprar 2 litros de Coca-Cola do que investir numa palavra de Deus para as nossas vidas, para edificar as nossas vidas. E quando a gente tem, a gente não dá o devido valor a ela, de poder abrir, de aprender, irmão, de poder ler, de ter alegria em receber a palavra de Deus escrita e abrir seu coração para você aprender a viver. Porque a Bíblia é o nosso manual, não tem como a gente ter uma vida feliz e você entender os propósitos de Deus na sua vida, se você não coloca em prática aquilo que você lê, aquilo que está aqui escrito. Irmão, não tem como você viver uma vida cristã tendo apenas uma vez por semana a palavra de Deus lida aqui no culto de domingo. Não tem como. A nossa vida terrena aqui, você bate aqui, esse corpo que você tem, ele não é sustentado se você comer uma vez por semana. Você concorda comigo? Se você começar a se alimentar uma vez por semana, você vai fraquejar, você não vai conseguir levantar, daqui a pouco você não aguenta mais com as pernas, poucos dias você vai a óbito, você vai morrer. Da mesma forma é a nossa fé cristã, irmão. Nós precisamos exercitar, nós precisamos ler, nós precisamos ter gosto de abrir a palavra de Deus. Nós nunca tivemos tão fácil a palavra de Deus chegando às nossas casas como hoje. Se você tem dificuldade de ler a palavra escrita, se você liga a televisão, você vai escutar um pastor falando. Se você tem internet, você pode procurar, tem milhares, não é centenas, é milhares de palavras
colocadas na internet para trazer edificação para o povo de Deus, irmãos. Eu tenho o costume de toda manhã, quando eu chego no meu trabalho, eu procuro uma palavra de alguns pastores que eu gosto de ouvir, e eu coloco para mim ouvir antes de eu começar o meu trabalho, de manhã cedo, porque é fácil, hoje a gente tem fácil acesso a isso. Mas quantos de nós que nós temos colocado em prática esse presente que Deus nos deu, essa oportunidade de nós abrirmos a palavra de Deus, essa oportunidade de nós podermos abrir e entender o que está escrito aqui, e se nós não conseguirmos entender, vai ter alguém que vai estar perto de nós, que vai conseguir tirar as nossas dúvidas. Irmão, em nome de Jesus, que você possa, assim como Maria, você possa buscar o conhecimento daquilo que Deus tem para você. Não espere, irmão. Deus pode acontecer isso? Pode, pastor. Deus pode usar uma pessoa para trazer uma palavra para mim? Pode. Deus pode usar Ele mesmo, Ele chegar e falar para você alguma coisa? Pode. Deus pode usar anjo? Pode. Mas Deus, tem muita coisa que Deus não vai falar para você, porque já está escrito aqui, irmão. Já está aqui na palavra dele, basta você abrir que Deus vai te responder. Esses dias atrás, um casal chegou para mim e falou assim: pastor, um rapaz, ele chegou para mim e falou: pastor, eu estou pensando em separar da minha esposa, e eu queria falar o seguinte, eu estou orando para Deus mostrar para mim o que eu devo fazer. Eu falei assim: irmão, Deus não vai falar, você pode ficar jejuando 40 dias, 40 noites, que você não vai ouvir a voz de Deus. Sabe por que você não vai ouvir? Porque Deus já falou. Aquilo que Deus uniu, o homem não separa. Você tem que voltar para sua casa, você tem que ter um concerto com a sua esposa, você tem que buscar em Deus o seu relacionamento, porque não é de Deus a separação. E tem gente, irmão, que tem coisas não só relacionadas ao casamento, mas sobre as nossas vidas como um todo, que está escrito aqui na Bíblia. Deus está falando para você, está aqui escrito, só você abrir, ler e trazer para a sua vida. E você talvez está esperando aí anos a fio, esperando que Deus possa de forma milagrosa aparecer para você e entregar uma palavra para o seu coração. Irmão, que você possa buscar e ter gosto pela leitura da palavra de Deus. Hoje, se você tem dificuldade de entender, tem Bíblia que é a linguagem de hoje, tem Bíblia contemporânea, que está lá escrita da nossa forma de se expressar, com palavras que nós entendemos, para trazer maior clareza para nós entendermos com facilidade a Bíblia Sagrada. Que em nome de Jesus você possa colocar em prática. A Bíblia não é, irmão, um amuleto de sorte. Não é. Se você acha que se simplesmente deixar a Bíblia aberta na sua casa, vai resolver 90% dos seus problemas, porque a Bíblia está aberta, pode fechar ela, irmão, porque ela é aberta, sem você ler, ela não tem valor nenhum. A palavra de Deus, ela tem valor quando nós lemos, quando nós aprendemos, quando nós buscamos e colocamos em prática na nossa vida. Ela simplesmente aberta, ela é um livro. Agora você precisa se alimentar desse livro. Adianta, irmão, você pegar e fazer uma dieta na sua casa, você está lá com fome, você simplesmente pegar um prato de comida, deixar na sua frente, e você ficar olhando para o prato de comida? Você vai alimentar o seu físico, você olhar para a comida? Não. Você vai alimentar o seu físico quando você pega no garfo e quando você come. Daí você está alimentando o seu físico. Da mesma forma é a palavra de Deus. Ela não adianta nada, ela simplesmente aberta na sua casa. Começa a comer dessa palavra, irmão, para alimentar o seu espírito. Amém? Maria, no verso 1, capítulo 1 de Lucas, versos 54 e 55, diz assim: amparou a Israel, seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia a favor de Abraão e de sua descendência para sempre, como prometera aos nossos pais. Maria, ela era uma mulher de fé, irmão. Ela era uma mulher que acreditava nas coisas. Ela era uma mulher que sabia aquilo que Deus tinha para ela, e ela acreditava que Deus ia fazer a obra dela, na vida dela e na vida daqueles que estavam próximos a ela. Ela é uma mulher que acreditava no sobrenatural de Deus, porque ela se alimentava, porque ela pegava a Bíblia Sagrada, os estudiosos que chegavam para ela, perto dela, ela queria saber mais, e o alimento trouxe a ela uma fé sobrenatural de Deus. Ela era uma mulher que acreditava nas coisas e nas promessas de Deus.
Ela sabia que cada promessa de Deus iria se cumprir no momento certo, na vida dela e na vida do povo de Israel. Ela sabia que o propósito de Deus ia ser cumprido, que Deus era fiel em cumprir com aquilo que Ele falou. E nós, irmãos, como é que anda a nossa fé? Nós temos acreditado no poder de Deus, temos acreditado que Deus vai transformar as nossas vidas, que vai cuidar dos nossos problemas? Como que você tem lidado com os seus problemas do dia a dia? Você tem acreditado que Deus pode transformar a sua vida e que possa mudar a tua forma de pensar e de agir para que você possa ter vitória naquilo que você está buscando hoje? Você tem acreditado mais nas pessoas, na situação, em você mesmo, ou você tem colocado a sua confiança primeiro em Deus? Irmão, e acreditar em Deus é como Maria fez. Porque quando o anjo chegou para Maria e falou que ela ia receber, que ela ia gerar o Filho de Deus dentro do seu ventre, ela não era casada ainda. Ela tinha uma promessa de casamento com José. Ela não tinha tido ainda relação sexual com ele. E ela sabia que se ela dissesse sim, ela ia começar a passar por uma dificuldade muito grande, porque tinha alguns problemas imediatos. Primeiro, como que ela ia falar para o José, que era para quem ela era prometida, falar que de repente, do Espírito Santo, ela estava esperando um filho? Como que ela ia fazer com que ele entendesse que as palavras que ela estava falando eram palavras verdadeiras? Segundo, ela não era casada ainda com ele. E segundo a lei, se ela estivesse com um filho no seu ventre, é porque ela tinha cometido adultério. E o adultério naquela época era tratado com apedrejamento. Ela estava correndo o risco de ser apedrejada, porque ela tinha um filho no seu ventre. Tudo isso, você acha que ela não pensou na hora, irmão? Tudo isso, você acha que não veio na mente dela? E os pais dela? O que os pais dela iriam achar disso? Será que eles iam entender que ela estava mesmo, que o que estava dentro do seu ventre era o Filho de Deus? Irmão, começa a imaginar a aflição dessa mulher. Mas ela não teve nenhuma dúvida daquilo que ela queria para ela, que era cumprir o seu objetivo de vida, a sua missão nessa terra. Ela disse assim: eis-me aqui, pode ser cumprida essa palavra comigo, em nome de Jesus eu aceito Jesus Cristo como dentro do meu ventre, o plano de Deus na minha vida vai ser cumprido. E você? Talvez, irmão, tem coisas que Deus tem pedido para você, e que você sabe que é de Deus para a sua vida, mas você vai ter que passar por momentos difíceis, assim como Maria passou. E talvez você comece a olhar os problemas e aquilo que vai te gerar se você tomar uma decisão certa e concreta na sua vida, e você começa a enfraquejar na sua fé, diferente de Maria, que Maria, pensando em tudo isso, ela não titubeou, ela não ficou pensativa, achando, será que vai dar, será que não vai, será que eu vou permitir ou não? Não, ela pode ser cumprido em mim, o plano de Deus na minha vida. Irmão, que em nome de Jesus você possa falar assim para Deus nessa noite, que você possa permitir que o plano de Deus possa ser cumprido na sua vida, irmão. Deus tem coisas para cumprir na sua vida, e que todas as coisas que vai repercutir com essa decisão que Deus está falando com você nessa noite, Ele vai tomar conta, Ele vai cuidar de você. Você precisa ter fé, você precisa acreditar que Ele vai estar na frente. Talvez, irmão, você está aqui, talvez você tenha um namorado, talvez você tenha uma namorada, e talvez você tenha que tomar uma decisão hoje, que você quer ter uma vida como foi a Maria, ou seja, que não teve a prática sexual antes do casamento. Talvez hoje você precisa dar um basta nisso, você tem que tomar uma decisão hoje, de você ser uma pessoa conforme o coração de Deus. E vem na sua cabeça, mas meu namorado, ou a minha namorada, o que ela vai pensar disso? Irmão, que em nome de Jesus você toma a decisão por Deus, que pela fé você acredita que Deus vai fazer o melhor na sua vida. Se essa pessoa não entender, Deus vai colocar outra pessoa do seu lado. Talvez essa pessoa não é a pessoa certa para estar com você. Irmão,
em todas as áreas da nossa vida, a gente tem algumas decisões que nós precisamos tomar e nós não estamos tomando porque nós não acreditamos. Talvez no seu emprego, no seu trabalho, está te levando a cometer pecado. Talvez aquilo que você faz todos os dias para você ganhar o teu pão de cada dia, Deus não abençoa ou não está presente nesse teu trabalho. Talvez esse trabalho está levando você ao pecado, mas você não consegue abandonar ele porque você fica pensando, mas e eu? E meu sustento? E meu pão de cada dia? E é o dinheiro meu que eu preciso? Irmão, Deus manda falar para você, se esse emprego está te afastando da presença de Deus, pela fé, você possa crer e acreditar que Ele vai te dar o sustento e o emprego que você precisa, que você não venha ferir nada que está escrito na Escritura Sagrada. Em nome de Jesus, você pare de olhar as consequências daquilo que você precisa de tomar decisão hoje, e que você possa crer e acreditar que essa decisão que você está tomando é a melhor da sua vida. Vai passar por luta? Vai passar, mas Deus está com você e vai te sustentar, irmão. Você pode ter um monte de coisas que você vai tomar de decisão, que vai trazer um rebuliço para a tua vida, mas você vai parar de pecar e vai começar a andar no caminho certo. Você não vai se arrepender, irmão. Você vai passar por luta, por dificuldades, mas lá na frente você vai ver o quanto que Deus foi bom, e quanto que Ele te abençoou, e quanto que Ele te levou para ter uma vida reta e santa na presença do nosso Deus. E quando eu estou falando santa, estou falando que é separada, ou seja, desligando das coisas do mundo e ligando com as coisas de Deus. Irmão, que em nome de Jesus você possa ter fé nessa noite, para você mudar a sua vida. Que você possa ter fé nessa noite para acreditar que aquilo que Deus está mandando você fazer, você possa colocar em prática. Pare de olhar simplesmente para as consequências e achar que essas consequências você vai enfrentá-las sozinho. Porque você não vai. Essas consequências da decisão que você precisa tomar, Deus vai estar com você, porque é a coisa certa a ser feita. Amém? Irmão, em nome de Jesus, pense sobre isso. Não deixe de pensar. Olha, se eu pudesse, irmão, se eu pudesse fazer uma lavagem cerebral em você, se eu pudesse abrir a sua cabeça e colocar isso no seu coração, na sua mente, para que você possa colocar em prática isso a partir de agora, eu faria, irmão. Porque em nome de Jesus, você talvez está patinando, você está amarrado, porque você não consegue tomar a decisão certa, porque você está somente olhando para as consequências terrenas dessa decisão que você precisa tomar. Irmão, nada que eu estou falando aqui está escrito na minha pregação. Eu só estou falando isso porque Deus mandou falar. E eu creio, se Deus mandou falar, tem gente que está aqui que precisa ouvir. Irmão, abre seu coração, acredite, tenha fé, mude a sua vida a partir de hoje, em nome de Jesus. Não interessa a consequência que vai trazer, não interessa aquilo que vai acontecer, em nome de Jesus, que você possa cumprir a promessa de Deus na sua vida. Amém? Amém. A quinta coisa que eu vejo aqui, queria que você abrisse, continuasse lendo comigo, Lucas capítulo 1, verso 38, diz assim: Então disse Maria: Aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. Ela era uma mulher corajosa, porque ela tinha fé. Ela era uma mulher que tinha compromisso com a palavra de Deus, com Deus. E ela permitiu que fosse cumprido aquilo que Deus tinha para ela. No verso 1, 29, diz assim: Ela, porém, ao ouvir essas palavras, perturbou-se muito, e pôs-se a pensar no que significaria essa saudação. Então disse Maria ao anjo: Como será isto? Pois não tenho relação com homem algum. Lucas 29. Sabe o que eu vejo aqui? Que Maria, ela não tinha medo de confrontar as coisas que ela recebia, que ainda ela não tinha certeza no seu coração. Irmão, preste atenção, abre seus ouvidos, não olhe aqui para os dois, olhe para mim, em nome de Jesus. Abre seus ouvidos que eu vou te falar agora. Cuidado com o que você escuta, mesmo que for uma pessoa que está falando que é de Deus. Cuidado, irmão. Lá na casa de recuperação, esses dias eu estava falando com um menino, há algum tempo, e ele tinha uma dúvida sobre uma coisa, sobre uma religião que ele seguia.
E eu falei para ele que estava escrito na palavra de Deus aquilo que era certo sobre aquilo que ele estava com a dúvida. Daí eu disse assim para ele: você não precisa acreditar em mim. Não é para você agora, você imediatamente você falar assim: não, o pastor falou isso, está certo. Não. Eu quero que você pegue a palavra de Deus, a referência que eu estou te falando, que você leia o texto, que você ore e peça para que Deus possa revelar para você a verdade sobre esse assunto que eu estou te falando. Irmão, nem tudo que você vai ouvir, nem tudo aquilo que vão falar de você, significa que é de Deus. Você precisa ter discernimento espiritual. Se você tem dúvida, você tem que confrontar. Se você tem dúvida, você tem que buscar na palavra de Deus. Se você tem alguma dúvida, você tem que abrir a Bíblia e buscar. Você tem que perguntar para outras pessoas que possam te mostrar à luz da palavra de Deus aquilo que é verdade. Tem muita gente aí fora, muita gente, irmão, infelizmente por isso, que tem profetizado coisas que não está escrito na Bíblia, irmão. Não está escrito. Esses tempos atrás eu encontrei uma mulher que ela falou assim para mim, que ela tinha orado e que Deus tinha falado que um homem que ela queria se relacionar, que esse homem ela tinha que largar do marido, porque Deus mandou que ela separasse para estar com ela, para poder fazer a obra de Deus junto. Irmão, heresia. Deus não falou nada disso, é coisa do coração dela, porque talvez ela acabou se apaixonando por esse rapaz. Não existe nada na Bíblia que dê para ela condição disso ser cumprida. Como é que Deus vai destruir uma união de um casal de Deus que casou na presença de Deus, porque é para ela estar com esse homem para fazer a obra do Senhor? Irmão, cuidado com aquilo que você escuta. Tudo que você escuta, tudo que falarem para você, pede confirmação para Deus e busca na palavra se é verdade. Amém? Quando o anjo chegou para Maria, ela falou assim: como que isso vai acontecer? Por quê? Porque ela era virgem e ela não queria ferir o princípio que Deus tinha dado para ela. Como é que ela ia ter relação? Porque na cabeça dela, ela vinha ser grávida do Filho de Deus através do relacionamento com José. Daí ela falou: como que isso vai acontecer? Daí isso vai ferir aquilo que está escrito na palavra de Deus. Daí o anjo explicou para ela que não era de José. Na verdade ela ia conceber, ela ia se manter virgem, ia conceber através do Espírito Santo de Deus. Irmão, cuidado com aquilo que as pessoas andam falando e aquilo que você tem escutado. Amém? Se você tem dúvida no seu coração, busca a verdade na palavra de Deus. Independente de qualquer religião, independente de qualquer pessoa que te falou, busca na palavra. Eu não sei se os irmãos que estão aqui há mais tempo têm percebido, mas sempre que eu estou pregando aqui, eu tenho um monte de referências que eu falo. Por quê? Porque eu busco na palavra para não falar aquilo que está no meu coração, porque meu coração é enganoso. A Bíblia diz que o coração do homem é um coração enganoso. Eu posso estar falando um monte de coisa aqui que está só no meu coração, para tentar levar você para uma boa motivação, mas é contra a palavra. Então eu tenho que falar aquilo que está escrito na Bíblia Sagrada. Então busque confirmação na palavra de Deus. Amém? No verso 52, no 51, 52, 53... mostra mais uma característica de Maria, que é a última para a gente poder orar. Mostra que ela era uma mulher sonhadora. Se você olhar aí no verso 51, diz assim, ó: dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos. Ou seja, ela sonhava que os valores de pessoas que pensavam maldade, de repente agora com Cristo ia começar a pensar coisas boas. Ela sonhava com o fim da opressão. Está lá no verso 52, que diz assim, ó: derribou do seu trono os poderosos e exaltou os humildes. Ela sonhava com a justiça. Está no verso 53, diz assim: encheu de bens os famintos. Ela era uma mulher sonhadora. E de repente ela começou a ver que todos os sonhos iam começar a se tornar realidade através do cumprimento da profecia, que o Messias, Jesus Cristo de Nazaré, viria para essa terra. Irmão, em nome de Jesus, que você possa voltar a sonhar. Lá na casa de recuperação eu tenho visto muitos meninos que quando a gente chega, quando chega na casa, eles chegam com sonhos totalmente destruídos. Eles chegam totalmente com a autoestima lá embaixo.
Eles chegam derrotados, sem esperança de ter uma vida melhor, uma vida abençoada. Irmão, Deus, Ele quer que você sonhe, porque através dos seus sonhos as coisas irão acontecer. Que em nome de Jesus, se você ainda não conseguiu sonhar ainda, talvez você está na casa de recuperação e ainda o sonho está uma coisa distante da sua vida, que você comece a orar para que Deus possa colocar na sua mente um desejo muito grande de sonhar coisas boas, de você sonhar de encontrar a mulher certa, de você sonhar de ter filhos, de você poder trabalhar, de você ter uma casa, de você ter uma família, de você sonhar de poder estar de novo perto das pessoas queridas que com os dias você foi se desviando, foi se distanciando por causa da droga. Que em nome de Jesus, não só os meninos da casa, mas você também aqui, que está aqui fora, que não tem problema de vício, que em nome de Jesus você também começa a sonhar. Talvez você está enfrentando lutas com o seu filho, dentro da sua casa, com o seu marido, com a sua esposa, com os seus filhos, você não está conseguindo educar, você está tendo dificuldade de colocar eles no caminho correto, que você possa começar a sonhar. No lugar de você levar palavras malditas para dentro da sua casa, dizendo: esse filho não vai dar certo, esse filho é um condenado, esse filho eu não sei por que Deus me deu, esse filho só veio para trazer prejuízo, só veio para trazer destruição. Que você possa profetizar coisas boas e sonhar coisas boas para o seu filho. Que você possa sonhar que um dia ele possa entrar ali com a Bíblia debaixo do braço, que ele possa vir aqui na frente, ser um homem de Deus para levar a palavra de Deus para as pessoas que ainda não conhecem, que ele possa ser um trabalhador, que ele possa encontrar uma pessoa próxima dele, que ele possa encontrar um homem ou uma mulher, que ele possa se casar, que ele possa ter filhos, que ele possa ter uma família, que ele possa ser um trabalhador, que em nome de Jesus você possa sonhar com isso. O diabo tem muitas vezes tirado de nós essa propriedade, esse presente que Deus nos dá de poder sonhar, irmão. Porque quando você sonha, você começa a buscar isso. Quando você sonha, você começa a alimentar a sua fé. E Deus está com você nisso, para que você possa começar a ter aquilo e realizar aquilo que você está sonhando. Que em nome de Jesus você possa ser assim como Maria, que você possa sonhar. Ela estava de frente de uma conclusão dos sonhos dela, que era a vinda do Messias, para que pudesse ser cumprido tudo aquilo que ela sempre sonhou. E assim possa ser também na nossa vida, em nome de Jesus. Amém? Irmãos, eu queria que você ficasse de pé para a gente orar. Uma das maiores propriedades que tinha de Maria, que ela adquiriu, não foi com a vida, simplesmente com a sua vida, mas ela aprendeu com Deus, porque ela tinha totalmente o coração dela dependente a Deus, foi o grande presente de ser mãe. Ela tinha uma missão nas suas mãos quando nasceu aquela criança, que ela era educar aquela criança, de ensinar aquela criança aquilo que precisava ser ensinado. Da mesma forma Deus tem colocado na sua vida filhos, irmãos. Então, não só a mãe, mas também o pai. Será que você tem educado seus filhos no caminho certo? Que em nome de Jesus, que você possa, assim como Maria, ter a preocupação de ensinar o filho. A Bíblia diz assim, que Jesus crescia, na fase de criança de Jesus, só tem um versículo que fala sobre isso, que diz assim, que ele crescia em graça, em estatura, graça e sabedoria, diante de Deus e diante dos homens. Ou seja, se ele crescia nisso, ele não adquiriu isso de forma milagrosa, ele foi conquistando isso, através do quê? Dos ensinamentos de Maria, dos ensinamentos de José. A Bíblia não diz, mas provavelmente José morreu muito cedo e ela teve que lidar com isso, a falta do pai, na educação dos seus filhos e na educação de Jesus. Que em nome de Jesus você possa ser um pai, uma mãe exemplar, e que em nome de Jesus ensina seus filhos no caminho certo. Amém?